Já se passaram 13 anos desde que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil pela primeira e única vez em sua história, superando na final o Coritiba. Na ocasião, o Cruz Maltino, mesmo perdendo o jogo da volta no Couto Pereira, acabou ficando com a taça, isso porque naquela época a regra do gol marcado fora de casa ainda era válido em jogos das finais. Muitos foram os personagens que disputaram pelo menos um jogo na vitoriosa campanha, e nesse vídeo você vai saber o paradeiro de cada um deles, se ainda estão em atividade, se já se aposentaram, dentre outras informações. Mas antes vamos relembrar como foi a campanha do Vasco naquela edição. A estreia na primeira fase foi diante do Comercial do Mato Grosso do Sul, e na casa do adversário o Vasco goleou por 6-1, placar esse que eliminou a necessidade da partida de volta. Na segunda fase, o Vasco duelou contra o ABC, com a vaga sendo garantida com 2-1 no agregado. Nas oitavas de final, o adversário foi o Náutico, e com o Vasco vencendo por 3-0 logo na partida de ida em Pernambuco, deixou a vaga bem tranquila. Nas quartas, o Vasco duelou contra o Atlético Paranaense, com o primeiro jogo em Curitiba terminando 2-2 e com o segundo em São Januário terminando 1-1. E por ter feito mais gols fora de casa, o Vasco ficou com a vaga. Nas semis, o adversário foi o Avaí, e com o empate de 1-1 em São Januário, o Vasco venceu por 2-0 na ressacada e se classificou para a final. O primeiro jogo em São Januário terminou 1-0 pro Vasco, e na volta no Couto Pereira, derrota de virada por 3-2. E como fez gol fora de casa, isso foi determinante para o título. O goleiro Fernando Praz, na época com 33 anos, estava no Vasco desde 2009, quando foi repatriado do futebol português. E nos 11 jogos da campanha, quando foi o capitão, ele foi titular em todos, tendo sofrido 9 gols. Ainda jogou a temporada de 2012 pelo Vasco, com ele ao final do ano deixando o clube. A partir de 2013, acertou com o Palmeiras, topando o desafio de reconstruir o clube na segunda divisão. Foi jogador do Alviverde até 2019, quando não conseguiu mais disputar posição com o titular da meta, o Everton. Em 2020, ele acerta com o Ceará, tendo jogado apenas essa temporada pelo clube e disputado mais de 50 jogos. Após não renovar o seu contrato, ele resolveu se aposentar aos 42 anos. Hoje em dia, ele trabalha como comentarista. O goleiro Alessandro, no Vasco desde 2010, era o reserva imediato de Fernando Praz, e na época com 23 anos ele não entrou em campo nenhuma vez, isso porque Fernando Praz deu conta do recado durante toda a campanha. Ficou no Vasco até 2013, e em 2014 ele jogou emprestado ao Náutico. Em 2015 retorna ao Vasco, mas não chegou a ser utilizado. Em 2016 acerta com o Aimoré do Rio Grande do Sul, com quem disputou o Campeonato Gaúcho. Ainda em 2016 ele vai atuar no futebol do Irã, onde defendeu 3 diferentes camisas. Em 2019 ele retorna ao Brasil, acertando com o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, sendo esse o seu último clube profissional aos 31 anos. O lateral direito Fagner estava no Vasco desde 2009, e na época com 22 anos ele disputou 4 jogos da campanha, mas foi titular apenas no duelo contra o Comercial na primeira fase, isso porque ele sofreu uma lesão e ficou algum tempo fora de combate. Ele ainda jogou o primeiro semestre de 2012 pelo Cruz Maltino, deixando o clube em julho, após receber uma proposta do Wolfsburg da Alemanha. Após um ano na Europa, retorna ao Vasco em agosto de 2013, tendo participado da campanha do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em 2014 ele acerta seu retorno ao Corinthians, clube que o revelou, e desde então ele vem defendendo o timão, com Fagner em 2024 estando com 35 anos. Volante de origem, Ala foi improvisado na lateral direita e substituiu Fagner no restante da campanha da Copa do Brasil. E revelado pelo próprio Vasco, o jogador em 2011 estava com 20 anos. Foi titular nos 10 jogos após a lesão de Fagner, tendo contribuído com uma assistência. Ficou no Vasco até meados de 2012, quando se transferiu para a Udinese da Itália. Foram 3 temporadas no clube e na janela de verão de 2015 ele foi vendido ao Napoli. Atuou 5 anos pelo clube e em 2021 ele foi vendido ao Everton da Premier League. Após 2 anos e meio na Inglaterra, foi atuar no Al-Wahda dos Emirados Árabes, ficando no clube por 2 anos. E desde o meio de 2024, Alan, que atualmente está com 33 anos, é jogador do Botafogo. O lateral esquerdo Ramon, em 2011, estava com 23 anos, e no Vasco desde 2009, ele disputou 8 jogos na vitoriosa campanha, todos como titular, tendo contribuído com uma assistência. Pouco tempo depois de ser campeão, ainda em 2011, ele deixou o Vasco e foi jogar no Corinthians, onde foi campeão brasileiro. Jogou o primeiro semestre de 2012 no Timão, se transferindo posteriormente para o Flamengo. Foi jogador do Flamengo até agosto de 2013, quando deixou o clube e foi jogar na Turquia, onde defendeu Besiktas e depois Antalyaspor. Em 2017 retorna ao Brasil para jogar no Vasco, e em 2018, aos 30 anos, ele resolveu pendurar as chuteiras. Atualmente vem trabalhando como comentarista.
O lateral esquerdo Márcio Careca jogou o primeiro semestre de 2010 pelo Vasco, mas aí ele se transferiu para o Guarani, onde disputou o Campeonato Brasileiro daquele ano. De volta ao Vasco em janeiro de 2011, na campanha da Copa do Brasil, Márcio, na época com 33 anos, disputou 6 jogos, apenas 3 como titular, não marcando nenhum gol ou dando assistência. Não permaneceu para 2012, com o Vasco emprestando o lateral para o Mirassol e no segundo semestre para o Ceará. Em 2013, ele acerta com o Santo André e em 2014, quando estava com 36 anos, ele jogou pelo Marcílio Dias de Santa Catarina, sendo esse o seu último clube na carreira. O zagueiro Anderson Martins foi revelado pelo Vitória, equipe que defendeu até 2010, e quando chegou 2011, o Vasco anunciou a sua contratação. Na época, com 24 anos, Anderson Martins foi titular em todos os 11 jogos da campanha, não marcando nenhum gol ou dando assistência. Em agosto, pouco tempo após ser campeão, ele deixa o Vasco e vai jogar no futebol do Catar. No segundo semestre de 2014, retorna ao Brasil para defender o Corinthians, ficando até dezembro em Itaquera. Ao retornar para o Catar, ainda defende 2 outras camisas, até voltar de vez para o Brasil em 2017, para mais uma vez defender o Vasco. Entre 2018 e 2020, ele joga pelo São Paulo, e entre meados de 2020 a 2021, atua pelo Bahia. Seu último clube foi o CSA em 2022, quando estava com 35 anos. O zagueiro Dedé, na época com 23 anos, estava no Vasco desde 2009, e na campanha da Copa do Brasil, ele foi titular em todos os 11 jogos, tendo marcado um gol e dado uma assistência. Foi jogador do Vasco até abril de 2013, quando recebendo uma oferta do Cruzeiro, deixou São Januário. A passagem de Dedé por Minas Gerais foi vitoriosa, tendo ganho 2 títulos do Campeonato Brasileiro e mais 2 da Copa do Brasil, mas paralelo a estas conquistas, Dedé também convivia com lesões, chegando a ficar toda a temporada de 2015 sem disputar uma única partida. Deixou o Cruzeiro em 2019 após o rebaixamento do clube. Ficando 2 anos desempregado, o jogador em 2022 retorna aos gramados para defender a Ponte Preta, mas disputando apenas 2 jogos foi dispensado em março. Em abril, o Atlético Paranaense resolve dar uma chance ao jogador, mas pelo Furacão ele só disputou apenas um jogo e foi saindo do banco de reservas. Em agosto ele é dispensado, sendo o Atlético seu último clube aos 34 anos. O meio-campo Jefferson estava vinculado ao Vasco desde 2009 e sendo emprestado ao Avaí em 2010, ele retorna a São Januário em janeiro de 2011. Reserva na maior parte da campanha do título, ele só disputou um único jogo. E nesse único jogo, contra o Comercial na fase de estreia, ele obteve destaque, já que marcou um gol e deu uma assistência. No segundo semestre de 2011, ele deixa o Vasco e vai jogar no Kansas City dos Estados Unidos. Entre 2012 e 2013, ele atua pelo Bahia. Ainda em 2013, ele acerta com o Atlético Goianiense. Em seus últimos anos de carreira, ele ainda passa pelo Boa Vista do Rio de Janeiro, América de Natal, e seu último clube foi o Madureira em 2016, quando estava com 32 anos. O meio-campo Kaique estava no Vasco desde 2010 e sendo reserva na maioria dos jogos na campanha da Copa do Brasil de 2011, ele entrou em campo apenas uma vez, quando saiu do banco de reservas no empate de 0-0 contra o Náutico nas oitavas de final. Ainda em 2011 deixa o Vasco e vai jogar no Avaí, quando acabou rebaixado. Depois do Avaí, ele rodou por vários outros clubes, defendendo 2 diferentes camisas no futebol da Coreia do Sul, atuando na China, voltando ao Brasil para jogar no Atlético Goianiense, Novo Horizontino, CSA, Joinville, Ferroviário, Taubaté, e seu último clube foi o Nacional do Amazonas em 2022, quando estava com 35 anos. O volante Gilmar estava no elenco do Vasco desde 2010 e na época com 25 anos, na vitoriosa campanha, ele disputou 6 jogos, sendo apenas 2 como titular, não marcando nenhum gol e nem dando assistência. Ficou no Vasco até o fim de 2011, com ele em 2012 indo atuar no futebol chinês. Foram 3 temporadas com a camisa do Guangzhou RF, até retornar ao Brasil em 2015 para firmar compromisso com o Londrina. Foram mais 3 anos em atividade, todos a serviço do Londrina, mas nesses 3 anos de vínculo com os paranaenses, o volante conviveu com lesões e pouco atuou, com ele após deixar o clube resolvendo se aposentar aos 31 anos. O meio-campo Henrico estava vinculado ao Vasco desde 2009 e atuando a temporada de 2010 por empréstimo no Coritiba, ele retorna a São Januário em janeiro. Na campanha da Copa do Brasil, o meio-campo disputou 2 jogos, os 2 saindo do banco de reservas. Ainda em 2011, ele deixa o Vasco e vai jogar no Ceará, ficando no clube até dezembro. Atua a temporada de 2012 pela Ponte Preta e entre 2013 e 2014 esteve de volta ao Vasco, mas lesionado não foi aproveitado. Ainda em 2014, deixa o Vasco e vai atuar no futebol da Grécia, onde defendeu 2 diferentes camisas. Entre 2015 e 2018 atua no futebol da Suécia, sendo seu último clube o Eskilstuna City.
Felipe Loureiro, o Felipe Maestro, estava no Vasco desde 2010 e aos 33 anos ele na campanha da Copa do Brasil disputou 10 jogos, todos como titular, não marcando nenhum gol, mas contribuindo com uma assistência. Felipe ainda jogaria a temporada de 2012 com o clube, sendo a terceira consecutiva desde o seu retorno. Em 2013 ele acerta com o Fluminense, que recém havia sido campeão brasileiro, mas na fraca temporada do clube ele foi mais vezes utilizado, saindo do banco de reservas, disputando poucas partidas no time titular. Após deixar o Fluminense, resolve se aposentar aos 36 anos. Hoje em dia vem trabalhando como treinador. Felipe Bastos estava no Vasco desde 2010 e na campanha da Copa do Brasil, o volante disputou 8 jogos, sendo 6 como titular, tendo marcado um gol em cobrança de falta. Ficou no Vasco até agosto de 2013, quando se transferiu para a Ponte Preta, tendo chegado na final da Copa Sul-Americana com a Macaca. Entre 2014 e 2015, ele atua no Grêmio, e entre meados de 2015 a 2016, ele defende o Al Ain dos Emirados Árabes. Em 2017, retorna ao Brasil para jogar no Corinthians, e em 2018 ele defende o Sport. Entre 2019 e 2020, ele joga mais uma vez no Vasco, e entre 2021 a meados de 2023 ele veste a camisa do Goiás. No segundo semestre de 2023 ele joga pelo Avaí. No primeiro semestre de 2024 ele defende o Amazonas, anunciando pouco tempo depois a sua aposentadoria aos 34 anos. Hoje em dia vem trabalhando como comentarista. O volante Rômulo foi promovido ao time principal do Vasco em 2010, e em 2011, quando estava com 20 anos, disputou 8 jogos na campanha da Copa do Brasil, sendo todos como titular, tendo marcado ainda um gol. Jogou o primeiro semestre de 2012 pelo clube, até ser negociado com o Spartak de Moscou da Rússia. Foram 4 temporadas e meia na Rússia, até ser repatriado em 2017 pelo Flamengo. A passagem de 2 anos pelo Flamengo foi muito fraca, com ele em 2019 sendo emprestado ao Grêmio. Em 2020 vai atuar na China, e em 2021 retorna ao Brasil para mais uma vez defender o Vasco. Ficando 2022 desempregado, Rômulo em 2023 acerta com o Retrô de Pernambuco, clube que recentemente foi campeão brasileiro da Série D. O volante Eduardo Costa, na época com 29 anos, desembarcou no Vasco no início da temporada de 2011, com ele sendo liberado pelo Mônaco da França. Na campanha do título, ele disputou 8 jogos, sendo 6 como titular, não marcando nenhum gol ou dando assistência. Ainda jogaria a temporada de 2012 pelo Cruz Maltino, quando ficou alternando entre titularidade e banco de reservas. A partir de 2013, ele acerta com o Avaí, ficando no clube até 2015, quando se recuperando de cirurgia no joelho, pouco jogou na temporada, e vendo que era melhor se aposentar, pendurou as chuteiras aos 32 anos. Hoje em dia vem se aventurando na profissão de treinador. 2011 foi a primeira e a melhor temporada do meio-campo Bernardo com a camisa do Vasco, e na ocasião ele veio emprestado pelo Cruzeiro, detentor de seu passe. Na época, com 21 anos, ele na campanha da Copa do Brasil disputou 10 jogos, sendo 4 como titular, tendo marcado 2 gols. Entre saídas e retornos ao Vasco, Bernardo, após 2011, defendeu várias outras camisas, dentre as quais se destacam a do Santos, Palmeiras, Ceará, Coritiba, passagem pelo futebol asiático, idas e vindas ao Brasiliense, e em 2024 ele iniciou a temporada a serviço do Jacaré, mas pouco tempo depois foi jogar na URT de Minas Gerais aos 34 anos. O meia-atacante Diego Souza iniciou 2011 a serviço do Atlético Mineiro, mas com o assédio do Vasco ele desembarcou em São Januário em março. Na vitoriosa campanha, Diego Souza disputou 9 jogos, todos como titular, tendo marcado 3 gols e dado uma assistência. Fica no Vasco até metade de 2012, quando de forma trágica perdeu um gol feito na Libertadores diante do Corinthians. Defendeu o Al Ittihad da Arábia Saudita por 6 meses, e no início de 2013 ele volta ao Brasil para jogar no Cruzeiro. Porém, ficando apenas 6 meses em Minas Gerais, ele vai atuar uma temporada no Metalist da Ucrânia. Retorna ao Brasil em 2014 para jogar no Sport, clube onde muito se identificou. Em 2015, ele teve uma passagem de poucos meses pelo Fluminense, e depois retorna a Pernambuco. Entre 2018 e início de 2019 defende o São Paulo, e ainda em 2019 vai jogar no Botafogo. Entre 2021 e 2023 ele joga pelo Grêmio, onde se tornou de vez um atacante e marcou muitos gols. E ainda em 2023, no segundo semestre, ele acerta com o Sport, mas como o clube não conquistou acesso para a Série A, Diego Souza no início de 2024, aos 38 anos, anuncia a sua aposentadoria. O atacante Marcel havia disputado a temporada de 2010 a serviço do Santos, quando conquistou a Copa do Brasil, e não ficando para 2011 desembarcou no Vasco em janeiro. Na campanha da Copa do Brasil, Marcel disputou apenas um jogo. Jogo esse, o de estreia diante do Comercial, e nele o atacante balançou as redes 2 vezes. Em março, recebendo uma proposta do futebol da Coreia do Sul, ele deixa o Vasco. Na temporada de 2012, retorna ao Brasil para defender o Coritiba, e em 2013 ele iniciou o ano jogando pelo Mirassol, mas em março ele deixa o clube e vai jogar no Criciúma, ficando em Santa Catarina até dezembro. Sem renovar o seu contrato, resolveu se aposentar em 2014 aos 32 anos.
Elton estava vinculado ao Vasco desde 2009, quando foi de fundamental importância na disputa da Série B. E acumulando um empréstimo ao Braga de Portugal em 2010, ele retornou ao Vasco em janeiro de 2011. Na disputa da Copa do Brasil, o atacante disputou 5 jogos, apenas um como titular, tendo marcado um gol. Em 2012, ele inicia a temporada defendendo o Corinthians, onde conquistou a Copa Libertadores. E ainda em 2012, no segundo semestre, ele vai jogar no Vitória. De 2013 em diante, vestiu várias outras camisas, como as de Flamengo, Ceará, Sport, Cuiabá. E seu último clube foi o Remo em 2023, quando estava com 38 anos. Leandro Lessa Azevedo, ou também conhecido como Leandro Guerreiro, na temporada de 2010 havia defendido o Grêmio, e desembarcando no Vasco em fevereiro, ele foi contratado por empréstimo. Sendo opção no banco de reservas durante boa parte da temporada, Leandro na campanha da Copa do Brasil disputou 2 jogos, os 2 saindo do banco, não marcando nenhum gol ou dando assistência. Após deixar o Vasco, ele a partir de 2012 jogou pelo Comercial de Ribeirão Preto, Botafogo também de Ribeirão, e entre 2015 a 2016 defendeu a Catanduvense, sendo esse o clube que se aposentou aos 36 anos. Alexandro havia iniciado 2011 a serviço do Internacional, clube que em 2010 conquistou a Copa Libertadores. Desembarcando no Vasco em março, ele disputou 8 jogos na Copa do Brasil, todos como titular, e sendo o grande destaque, marcou gols decisivos, principalmente nas finais diante do Coritiba, tendo feito o da vitória em São Januário e aberto o placar no Couto Pereira. Ainda jogou a temporada de 2012 pelo Vasco, e em 2013 ele foi para o Atlético Mineiro, onde novamente conquistou a Copa Libertadores. Depois vestiu várias outras camisas, como as de Flamengo, Palmeiras, Coritiba e etc. E seu último clube foi o Primavera da 2ª Divisão de São Paulo em 2022, quando estava com 41 anos. Hoje em dia vem sendo comentarista nos canais Globo. O atacante velocista Éder Luiz estava no elenco do Vasco desde 2010, e sendo também de fundamental importância na conquista daquela Copa do Brasil, disputou 10 jogos, todos como titular, tendo marcado 2 gols, um deles na final diante do Coritiba e dado 3 assistências. Ficou no Vasco até meados de 2013, quando foi atuar no Al Nassr dos Emirados Árabes. Em 2015 retorna ao Vasco, ficando no clube até 2017. Em seus últimos anos de carreira, passou pelo Red Bull Brasil, Ceará, São Bento, Guarani, e seu último clube foi o Uberlândia de Minas Gerais em 2020, quando resolveu se aposentar aos 35 anos. O treinador que conduziu o Vasco durante toda a campanha foi Ricardo Gomes, e ao seu lado, o auxiliar e braço direito foi Cristóvão Borges. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Curtiu? Então não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários.